Saudações a vocês que nos acompanham e a você que está chegando em nosso canal hoje. Muito obrigado por sua companhia. Hoje nós iremos ensinar uma simpatia? Não! Ao contrário do que diz o título, vamos ensinar uma bruxaria. Qual a diferença entre simpatia e bruxaria? A simpatia, ela envolve alguns objetos e nem sempre esses objetos têm algum significado lógico para o objetivo em questão. Às vezes, a forma como os objetos são utilizados também não tem lógica diante do objetivo. Mas na bruxaria, totalmente ao contrário, todos os objetos utilizados têm um significado expressivo e forte para o objetivo e a forma como são utilizados também tem significado expressivo. Então, o que nós vamos ensinar aqui hoje serve para você, leigo, que não tem nenhum envolvimento espiritual, não é iniciado, não tem entidade consagrada, enfim, você, pessoa leiga, pode executar este procedimento sem nenhum problema, sem efeitos colaterais, totalmente seguro. Você que é mestre em algum culto religioso também pode incluir este processo dentro de alguma receita que você já costuma executar como padrão, para ajudar o seu cliente a ter uma força extra no trabalho que você vai executar, ok? Vamos para a vinheta e já voltamos. Então, pessoal, este procedimento ele pode ser feito por uma pessoa totalmente leiga, que não tenha vínculos religiosos, e também a pessoa interessada, digamos que ela tenha iniciação em algum culto religioso, que ela até tenha suas entidades em casa. Ela não vai fazer isso dentro do culto religioso dela, não vai fazer na frente das entidades dela. Vai fazer exatamente assim como nós estamos mostrando aqui agora, ok? E você que é mestre e quer incluir isso junto com o trabalho que você está oferecendo para seu cliente, até para facilitar de repente a montagem, porque para algumas pessoas vai ser difícil de fazer a montagem conforme estamos ensinando aqui, também pode oferecer isso para seus clientes, ok? Este procedimento ele se destina a casal que já esteja morando junto. Então, quando eu digo casal, me refiro homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. A única diferença nos materiais será o seguinte: se for homem com mulher, cueca e calcinha. Se for duas mulheres, duas calcinhas. Se as duas usarem calcinhas, né? Porque algumas mulheres, em um relacionamento, tá? Ela prefere usar cueca. Normal, tá? Então você vai usar a peça de roupa íntima da pessoa em questão. Então, se você é um casal, mulher com mulher, tá? Ao fazer este procedimento, se a sua parceira usa a calcinha, você vai usar a calcinha dela. Você não vai comprar uma cueca para fazer como eu mostrei aqui, ok? Deixando bem claro para a pessoa entender. Ah, mas ele mandou fazer com uma cueca, então eu tenho que comprar uma cueca, dá para ela usar, depois que ela usar... Não, não precisa isso, tá? E vamos lá. A que tipo de objetivos este procedimento pode alcançar? Ajuda em firmar o relacionamento, proteção para o relacionamento, ajuda para que a outra pessoa não venha a trair. Se a outra pessoa trair, que essa traição seja ruim para ela, não tenha prazer, que tenha bagunça, que tenha incomodação, enfim, que ela tenha um arrependimento enorme por ter tentado trair, e isso faz com que a pessoa não tente novamente, tá? Para fazer com que a pessoa tenha maior empatia por você, ou seja, que ela seja mais flexível a seus sentimentos, a seus desejos, a suas necessidades. Então, é para trazer o relacionamento de forma mais segura, equilibrada, protegendo contra a traição. Se houver traição, que haja
problemas, complicações e não haja prazer no ato aonde houve a traição e a pessoa se arrepende e desista disso, de tentar novamente, ok? Agora nós vamos ensinar o passo a passo como este procedimento é feito. Anda Mambadu Gansaya. Olá pessoal, então eu não sei o que aconteceu com o áudio desta etapa que infelizmente ele não surgiu, tá? Então estou gravando por cima do que já estava gravado. Estou colocando o áudio aqui que não vai ficar a mesma coisa, né? Mas infelizmente eu não tenho o que fazer, não tem como gravar de novo, tá? Então nós vamos pegar uma cueca, essa cueca ela deve estar suja, ou seja, a pessoa usou e ela não foi lavada. Não precisa estar encardida, só o fato da pessoa ter dormido com ela já seria o suficiente, tá bom? Então, a cueca ou a peça íntima da pessoa alvo, tá? Que eu estou usando em comparação como se fosse o homem a pessoa alvo, tá? Então, a cueca, ela deve já ter sido usada e não lavada. Pode ter sido usada durante o dia todo ou somente à noite, não tem problema, tá? Então eu nem me lembro porque que eu estou fazendo aqueles sinais com a mão ali, mas agora estou gravando por cima, então vamos lá, tá? É fundamental que as duas peças de roupa sejam sujas, ou seja, usadas e não lavadas. De nada adianta você pegar uma cueca, uma roupa íntima lá da gaveta, porque não vai adiantar nada. É necessário que seja já uma peça usada e suja, tá? Você vai fazer o quê? Você vai se masturbar, tá? E quando chegar no orgasmo, você vai limpar o orgasmo aqui nesta região, tá? Bem aqui nessa região, certo? Você não vai usar as laterais, apenas a parte da frente e a parte central. Ah, mas eu não consigo me masturbar. Ah, mas eu não consigo chegar ao orgasmo me masturbando sozinho, não sei o quê. Bom, enfim, aí é problema de cada um. Mas é necessário, sim, se masturbar pensando na pessoa, lógico. Não vai se masturbar pensando em outra, né? E aí você vai limpar o orgasmo na região frontal e nessa parte que eu mostrei ali anteriormente da cueca, tá? Então, nós vamos usar, tá? Uma caneta para fazer um desenho bem e pode ser uma linha, nós vamos precisar de linha, tá? Vamos precisar de uma linha, não precisa ser uma linha da mesma cor da roupa íntima, tá? Eu estou usando branco só para ficar um pouco bonitinho, tá? E aí nós vamos pegar uma caneta qualquer, tá? Qualquer cor, qualquer tipo de caneta, só para desenhar uma sombra de um boneco aqui para guiar a gente no corte. A gente vai deixar, lógico, essa parte do meio aqui, essa parte do meio, aonde vai estar ali o orgasmo, né? Você vai salvar essa parte vai fazer parte do boneco, tá? E aí, então, nós vamos fazer um desenho só para guiar o corte. Quando a gente for cortar, certo? A gente vai cortar com os dois lados da roupa íntima, tá? Nossa, que pecado não ter... Não sei o que houve, houve algum problema com o microfone, tá? E aí não pegou o áudio, não entendi o porquê. Mas enfim, tá? Aí agora nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar. E não tem problema se ficar um pouco do risco na parte que você vai usar, se vai ficar totalmente o risco na parte que você vai usar, não tem problema nenhum, tá? O risco da caneta eu estou falando, ok? E aí a gente vai cortar para fazer o nosso boneco. E o nosso boneco a gente, literalmente, vai ser só enrolando, não vai costurar nada, vai ser só enrolando a linha no tecido e você vai fazer o boneco só enrolando a linha no tecido. O restante da roupa você pode descartar em lixo convencional, mas não vai deixar o lixo dentro de casa para a pessoa ver depois, né? Por favor, tá? Então, ó, nós vamos ter aqui esta sombra de um boneco, né? Coisa bem infantil, mas é assim mesmo, tá? Vamos pegar a linha, tá? Tem que ser uma linha de costura
muito boa, de boa qualidade. Não pode ser aquelas linhas que arrebentam com muita facilidade, tá? Então, compre uma linha de qualidade, porque é importantíssimo. Não pode arrebentar a linha enquanto você está enrolando o boneco. Se a linha arrebentar na metade do processo, tem que tirar toda a linha e começar tudo de novo, tá? Não pode ter emendas. Então, ó, eu vou começar pela perna e só enrolando, 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 tá? E é isso. Salva a outra ponta, ou seja, deixa a outra ponta de lado aqui, para você não pode perder a outra ponta de vista, tá? E aí você vai enrolando, ó. Agora eu vou subindo e é só enrolando a linha no tecido, tá? Lógico que você vai dar uma apertadinha no tecido, né? Mas isso é a única coisa que tem de difícil, né? Aí agora eu vou subir pro corpo, tá? Tô subindo pro tronco e pro restante do corpo. A linha não pode arrebentar. Se a linha arrebentar, você tem que tirar a linha e começar tudo do zero. Aqui agora eu vou para a parte do braço, ó. Tá? Nós vamos enrolar as duas partes do tecido juntas, tá? Ó, aqui o braço, tá? Então, basicamente é só ir enrolando a linha no tecido e formar o boneco. O boneco não vai ficar bonito, não é para ficar bonito. Não é um concurso de beleza de boneco, tá? É só para ficar eficiente. E aqui nós estamos usando algo que é com o DNA, algo que é da rotina e com o DNA da pessoa. É da rotina da pessoa e com o DNA dela, ok? Muitas pessoas fazem o seguinte, vão lá e compram uma cueca igual, tá? Igual, e depois que ela já marcou o dia que vai fazer esse procedimento, ela vai lá e pega a cueca nova, que é idêntica, a mesma marca, a mesma cor. O que ela faz? Ela vai lá, esfrega um pouco lá na rua, no chão, tá? Só para dar um ar de acabadinho. Agora eu vou para o outro braço, ó, tá? Terminei um braço, agora eu vou para o outro braço. Então, dá um ar de acabadinho e aí bota para lavar. E aí depois simplesmente deixa junto com as roupas da pessoa. Se ela perguntar assim, mas parece que tá mais, aqui o bracinho, tá? Os dois juntos. Então, e se a outra pessoa reclamar, olha, parece que tá tão acabada agora essa cueca, o que houve com isso aqui? Aí diz, olha, não sei o que houve com a máquina, algumas roupas eu lavei e uma lavada que eu dei e as roupas ficaram, sei lá, parece que um gato mordeu, que o animal começou a mastigar, nem parece que foi a máquina que lavou, parece que foi mastigado por um bicho, entendeu? Aí não levanta nenhum tipo de suspeita, tá? Mas, dependendo da quantidade de roupas íntimas que a pessoa tem, principalmente se for mulher, né? Aí, se for mulher a pessoa alvo, aí não vai ter problema nenhum, porque dificilmente ela vai perceber. Ó, então nós temos aqui os dois braços e agora nós vamos fazer a cabeça, tá? Então, aqui lembrando, nós estamos usando como modelo, como se fosse o homem a pessoa alvo, tá? Estou usando a minha própria cueca aqui para o modelo. Sabe aquela roupa íntima que já está bem surradinha, mas você tem pena de tocar lá fora? Então, essa aqui é uma das minhas cuecas que eu tinha pena de botar fora. Agora, ó, já temos braço, cabeça, tá? A cabeça, então eu dobrei em duas ali, né? Para deixar uma coisa mais gordinha. E agora eu vou descer e vou ir até lá embaixo para fechar a última perna, tá? Aqui nós estamos usando como base, sendo o homem a pessoa alvo, tá? Então, realmente é necessário que a pessoa se masturbe para limpar o orgasmo na peça íntima, suja e não lavada, da pessoa alvo. Somente vai ser limpo somente na peça íntima da pessoa alvo, ok?
Isto é a criação de uma ligação animal. É como se você estivesse, ó, como é que tá ficando a perninha, tá? Agora eu vou subir para chegar até a ponta que estava solta até agora, tá? Ó, aqui tá a outra ponta. E agora nós vamos amarrar, certo? Então nós finalizamos o boneco dando 8 nós, e isto pode ficar em qualquer altura do boneco. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a montagem do boneco com a calcinha, tá? Aqui já o boneco representando o macho, boneco feito da cueca dele, tá? Mas digamos então que agora o alvo é a mulher, tá? Se você é mulher, a pessoa favorecida, você somente vai fechar o boneco usando a sua calcinha suja e ainda não lavada, ok? Mas agora, se o alvo é a mulher, aí então também é necessário que o homem se masturbe, tá? E eu não me lembro porque que eu estava segurando aqui agora, mostrando o boneco masculino. Mas, enfim, eu tive que colocar o áudio por cima porque, como eu havia comentado na etapa anterior, a parte das montagens acabou saindo sem áudio, tá? Então, o homem, ele vai colher parte de seu esperma aqui nesta região, tá? No fundo da calcinha, ok? Não precisa, se você acaba gozando e tendo muito esperma, não precisa colocar todo o esperma aqui, só uma boa quantidade, tá? Então, é uma certa quantidade que você vai passar aqui no fundo da calcinha, tá? Então, ficando essa parte que suja com o seu esperma já é o suficiente. Isso falando agora como se fosse a mulher o alvo, tá? Se você é mulher afavorecida, é só fazer a montagem, certo? E é mais chato de fazer com a calcinha, tá? Porque a calcinha é diferente. Eu vou fazer aqui, tá? Para vocês verem, mas é chato. Então, essa parte dos fundos é que vai ser a cabeça, tá? E esse que é a diferença. Do homem, os fundos é a parte de baixo, como se fosse o meio das pernas, e da mulher, os fundos vai ser a cabeça, tá? Mesmo ela sendo a pessoa interessada ou sendo a pessoa alvo, os fundos da calcinha é sempre a cabeça, tá? Aí nós temos que cortar as abas da calcinha, certo? E aí agora nós vamos para a montagem, ok? Pode usar a mesma linha que foi usada para fazer o boneco masculino. Aí a gente vai amassando um pouquinho, né, para fazer a cabeça, tá? E vamos enrolando, não esquecendo de deixar separado uma das pontas para você dar os nós no final, tá bom? Mas é chato, é bem chato de fazer. Aí você pega uma das pontas das abas que foi cortada para fazer um dos braços, tá? Ó, aí você dá uma dobradinha, aqui tá a alça inteira, dá uma dobradinha nela, tá? E aí o negócio é enrolando, 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 tá? Então, lembrando, se você é o homem, a pessoa favorecida, tá? O alvo é a mulher. Então, a sua cueca suja, não lavada, e você vai fechar o boneco, da mesma forma como eu ensinei aqui. Aí, na calcinha da mulher, você vai se masturbar pensando nela. Gente, tem que ser pensando naquela pessoa e não em outras. Ah, eu vou assistir um vídeo pornô aqui para me excitar. Não, aí não adianta nada. Tem que ser masturbação pensando na pessoa a qual você está executando o ato, tá? E aí vamos enrolando, enrolando, tá? Agora já terminei os braços, tá? Como vocês podem ver. E agora nós vamos enrolar, enrolar, tá? Ó, tô pegando a outra aba, tô trazendo ela aqui, ó. Ó, a aba de baixo, tá? Uma das abas de baixo, da alça de baixo, desculpa. Uma das alças de baixo, aí levando parte dela lá para cima. Ó, as duas alças de baixo, eu vou levando lá para cima para ter um corpo um pouco mais grosso, tá? E agora
nós vamos enrolar. Então, é necessário cortar as alças da calcinha? É, porque com parte das alças você vai fazer os braços e a outra parte você vai engrossar um pouco mais o meio do boneco, o corpo do boneco, e também fazer as pernas, tá? A calcinha é a parte mais chata de trabalhar. Chata. Eu acho muito chato. Porque, nossa, tem que ter muita paciência para fazer isso, tá? E eu já tenho experiência, então olha o tempo que eu estou levando para fazer cada um dos bonecos, né? Isso que eu não me masturbei e não preparei o boneco com o meu orgasmo, né? Mas então, só na preparação dos bonecos, tá? Eu já tendo experiência, eu estou levando em torno de 20 minutos, tá? O meu recorde foi, até hoje, meu recorde foi 17 minutos. Nunca consegui fazer menos de 17 minutos. Isso porque eu tinha a calcinha da mulher, era é quase como se fosse uma cueca. Então facilitou bastante, tá? E essa calcinha que eu estou usando aqui como modelo é a calcinha de uma boneca da minha filha, tá? E também no final nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos dar os nós, ok? Então, basicamente é isso, tá? E é só fazer com calma, com atenção, com dedicação. Lembrando, não é para ficar a coisa mais linda do mundo. Olha aquele boneco masculino ali, o macho. Ficou parecendo uma caricatura feita por uma criança de 3 anos, né? Mas, enfim, é isso. É só para ter a representação do masculino e do feminino, da parte interessada e da parte a ser influenciada, tá? E aí nós vamos dar os nós, tá? Nossa, que pena mesmo. Foi uma pena muito grande não ter ficado o áudio dessa montagem, né? Porque fica uma coisa meio que sem uma coisa meio fora de contexto, né? Eu estou tentando narrar aquilo que eu já tinha feito. Eu acho muito estranho a pessoa narrar aquilo que ela já fez, né? Mas então, aqui está o boneco que representa a fêmea, ok? Agora nós temos o casal, né? E não existem mais materiais a incluir neste tipo de processo, tá? Então, 2 peças íntimas da parte de baixo de cada um, tá? Masturbar-se, limpar o orgasmo na roupa íntima da pessoa alvo, fazer os 2 bonecos, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, ele é a pessoa alvo, tá? Então, o boneco masculino, que é o alvo, com os braços dele, eu vou amarrar nela, tá? Então aqui nós estamos finalizando o casal como sendo ele o alvo, tá? Ela recebendo o abraço dele. Então com os braços dele nós vamos amarrar nela dando 2 nós, ok? Então ela solta e ele abraçado nela, certo? E desta forma, então, é que vai ficar. Mesmo você sendo um outro religioso, tá, que vai incluir isso em um feitiço, você não vai colocar ele lá no feitiço. Você vai pegar um outro recipiente, tá? Você vai fazer um feitiço no qual você vai poder colocar outra coisa em cima. Por exemplo, é um feitiço feito numa panela, no alguidar que você possa tampar e depois colocar algo em cima. Aí você vai colocar o casal de bonecos em um outro recipiente, fechar,
né? E colocar a vela em cima. Então fica o seu feitiço, um recipiente com os bonecos e a vela em cima, tá bom? Pois bem, amigos, se este procedimento foi feito por um mestre e depois entregue para a pessoa interessada, ou se foi a própria pessoa que fez, no momento em que estiver com os bonecos em mãos, já abraçados, o que você vai fazer? Os bonecos na palma da mão, vai fechar a mão em posição de oração, tá? E aí você vai para a frente de um relógio, é só para controlar o tempo, tá? O relógio não faz parte da magia. Você vai para a frente de um relógio e vai começar a dizer: você me quer, eu quero. 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 Preste atenção. Você me quer, eu quero. E não eu te quero. Você me quer, eu quero. Isso significa o quê? Você está afirmando que a outra pessoa te quer e que você aceita que ela te quer. E não está reafirmando que você quer ela. Não precisa isso. Você não precisa botar mais sentimento em cima do sentimento que já existe. Então você me quer, eu quero. Por 5 minutos. Então, em posição de oração, com os bonecos já amarrados entre as suas mãos, você me quer, eu quero. Você me quer, eu quero. Por 5 minutos. Não precisa acender vela, não precisa acender incenso, nada. Bruxaria ela ativa as energias dos objetos e a sua própria energia canalizada, ok? Terminado isso. Aí o que nós vamos fazer? Com a ajuda de um estilete, você vai ou pegar o travesseiro dele, ou seja, da pessoa alvo, dele ou dela, né? Pessoa alvo. Se esse travesseiro for daquela espuma mais resistente, aí você vai fazendo o travesseiro. Com estilete, eu tenho uma tesoura afiada, eu tenho uma faca. Não, estilete, porque o estilete faz um corte mais preciso e ele não vai te dar problema, tá? Você vai pegar na horizontal e você vai abrir um corte na horizontal, bem no meio, e vai botar os bonecos lá para dentro. Isto se for um travesseiro de espuma e a espuma mais resistente. Na verdade, você coloca no travesseiro e você vai testando ali a sua cabeça com bastante firmeza, mexendo para um lado e para o outro para ver se você vai sentir os bonecos. Se você sentir os bonecos, aí não vai ser no travesseiro. O que você vai fazer? Você vai colocar no colchão. Muito importante ser com estilete, porque o corte do estilete é melhor. Aí então, lá em cima, aonde fica a cabeça da pessoa, você vai abrir um corte na horizontal, tá? Não é pegar a parte de cima do colchão e abrir. Não, você vai pegar a lateral do colchão, certo? Lá a parte onde vai ficar a cabeça. Abre com estilete, bota o boneco para dentro, tá? E fica ali. Importante, não vire mais o colchão. Porque muitas pessoas têm a tendência de tempos em tempos virar o colchão, né? A gente vira o colchão de um lado, pé para baixo, e aí a gente vai fazendo revezamento para o colchão ficar viciado no formato do corpo. Não mexa mais no colchão. Deixe o colchão ali como está, ok? E é só esquecer, deixe lá. Um detalhe importante é o seguinte: quando você vai colocar no colchão, você pode abrir o corte e costurar depois, sem problemas. Isso não vai despertar nenhuma curiosidade. Porém, se você colocar no travesseiro, por isso que eu digo que é o recomendável um travesseiro de espuma e espuma mais resistente, você não vai costurar. Você coloca um protetor de travesseiro, tá? Capa de travesseiro, e aí você costura a capa. Porque se você costurar ali na horizontal, mesmo que seja uma região onde não tem muito contato, pode ser que em algum momento desperte curiosidade. Então, você coloca a capa de travesseiro
costura a capa do travesseiro e depois coloca a fronha, ok? Então, meus amigos, recado de hoje é esse. Espero que tenham gostado, espero que possa ser útil em algum momento e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo do can mage baram.